Olá, essa é a nossa aula 5 sobre legislação, é a primeira, né, de uma série de aulas sobre legislações de educação. E a gente começa, é importante que a gente tenha essa aula depois da parte histórica, né, que lá vocês verificaram nesses encontros sobre história da educação, a gente pode deixar bem claro, né, que muitas das transições políticas experimentadas na área de educação foram, na verdade, continuidades, né, ou acordos, né, entre as elites, né? Então, uma continuidade política substancial aí é percebida entre as políticas, né? Claro que tem algumas discordâncias, algumas alternâncias, mas do ponto de vista da política substancial, ela é característica do Brasil a manutenção, né? Claro que a prática, a efetividade dessa política no dia a dia acaba tendo bastante circularidade, né? De 4 em 4 anos, né? Parece que os governantes às vezes querem fazer, né, partir do zero, né? Fazer todas as novidades, né? O meu marco zero é o meu governo. Mas do ponto de vista estrutural, há uma continuidade. E também a falta de participação, né, da sociedade na elaboração. Até a década de 80, a gente vê muito pouca participação. Então, vocês puderam ver isso nas aulas de histórico, né? E o que o José Murilo de Carvalho diz, né, o historiador, que a gente tem essa possibilidade de a nossa população, na verdade, assiste bestializada, né? Ele fala no contexto da República, mas poderia ser em outros, da proclamação da República, mas poderia ser de outros fenômenos políticos também, né? E isso fica bastante marcante na questão das constituições. Então, por mais que a gente tenha 7 constituições, essas são as capas das nossas 7 constituições. Voltando aqui, o que é uma constituição? É a lei maior, a lei magna, né? A mais alta autoridade sob a qual todas as outras normas, então as leis complementares que estão abaixo, as leis ordinárias, os decretos legislativos, os outros decretos, as instruções, todos os outros instrumentos normativos têm que se submeter à Constituição que está lá no topo, dizendo, né, o que deve ser feito, como deve ser estruturado o ordenamento jurídico como um todo, que é essa pirâmide total, né? Então, por mais que a gente tenha aqui 7 constituições, essas são as capas das 7 constituições, existe ali uma notória continuidade, né? Então, essas mudanças, porque são decorrentes de conciliação das elites, né? Como também um historiador, né, José Honório Rodrigues fala, né? Um sistema de conciliatório bastante marcante, a gente consegue deixar aí bem claro alguns pontos, né? Então, o que a gente vai marcar dessas constituições são algumas diferenças aqui, né? Nessa tabelinha que eu preparei aqui para vocês, com cada uma delas. Vejam que tem um O e um P depois de cada uma das constituições. Então, eu coloquei o ano, né, o nome dela, o período em que ela foi vigente, e o O e o P. O que é isso? Outorgada ou promulgada? Se foi outorgada, né, a partir do Poder Executivo ou por um número muito pequeno, nessa específica, do Império, né, de 1824, ela foi sim submetida a um grupinho, mas muito pequeno, de notáveis. Se não me engano, foram 6 notáveis que fizeram um texto constitucional. Então, isso não é suficiente para dizer que ela foi promulgada, né? Quando temos aqui promulgada, é um processo legislativo propriamente dito, né, com discussões, com pessoas eleitas pelo povo discutindo qual é o valor, qual é a norma que deve ser constituída, né? Então, esse O e P indicam aqui, e vejam que toda vez que é um O, normalmente se diz ou, né, no governo imperial, né, ou nos momentos antidemocráticos de ditadura que tivemos aqui, né? Obviamente, faz sentido que seja assim. Então, vamos começar aqui pela Constituição do Império, de 1824. A educação
era para todos e gratuita. Mas quem são esses todos, né? Índios e escravos não eram considerados cidadãos, então totalmente de fora da educação. Eles poderiam sim receber instrução em algumas caridades, né, em algumas entidades religiosas, mas não na escola, né? A instrução acaba sendo então um privilégio para cidadãos, né? Vejam que essa Constituição é uma Constituição bastante liberal, porém esse direito civil e político liberal aqui previsto no ordenamento dessa época era completamente inconciliável com o Estatuto da Escravatura, por exemplo, né, que retirava desse contexto uma grande maioria da população aqui, né? Outra questão é que os recursos das províncias não era suficiente para arcar com todo o ensino primário, né? E os governos gerais, que eram a união da época, tinham a aplicação dos seus tributos, que eram os que mais tinham volume, apenas para as universidades. Então, aqui, para as faculdades de medicina, direito, né, teologia que existiam na época. Então, quem utilizava esses recursos mesmo, tinha acesso, eram as elites, né? Então, uma discrepância aqui com a toada liberal, né? Então, essa questão fica bastante prejudicada com relação ao contexto em que ela foi criada. Apesar dos valores terem sido liberais, o contexto, né, em que ela foi aplicada não condizia com com essas ideias, impedia que elas fossem aplicadas no pleno alcance, né? Era bonito no papel, mas muito impossível na prática. Desculpa. Em 1891, nós temos a Constituição Republicana, sim, promulgada, né? E uma discussão muito forte a respeito do ensino laico ou religioso. A gente chegou a ver na aula específica sobre a história dessa época, né? E uma discussão, né, marcante também sobre a gratuidade e obrigatoriedade, que acabaram ficando fora da Constituição Federal e delegada, né, deixada para os estados, em suas constituições estaduais, decidirem se vão oferecer gratuidade, vão oferecer ensino gratuito e obrigatório ou não, né? Alguns estados ofereceram, como São Paulo ofereceu, mas outros não. Em 1834, começo da Era Vargas, né, como resposta, inclusive, ao manifesto, né, que a gente leu na aula passada, também uma Constituição promulgada, surge pela primeira vez um capítulo próprio de educação, e a educação como direito de todos, né? Veja que o contexto, a gente viu que era um contexto bastante precário, né? Apenas 15% da população, na época, estava nas escolas, né? Era uma vergonha os níveis de analfabetismo do povo brasileiro, né? E em todos os estados, municípios, né, o surgimento do ensino primário como gratuito e obrigatório. Não é mais a critério do estado, mas sim todos eles devem oferecer, né? Inclusive, previsto orçamento próprio, né, para financiar esse ensino, né? E também a criação de um plano de ensino nacional, essa prioridade, né, como semeadura dos cidadãos, né, que fala lá um manifesto, né, a semeadura do pensamento cidadão e permite a participação, né, política desses indivíduos, né, fundamental para o exercício pleno dos seus direitos aqui. Então surge essa nova colocação aqui, muito mais importante para a educação na Constituição da Era Vargas, né? Agora, no Estado Novo, que é a ditadura varguista, né, isso muda. Então, a gente teve, nessa fase, obviamente, outorgada, né, teve a suspensão do artigo dizendo que a educação é direito de todos, e voltou a discussão se... Lembra que a gente ficou vendo claramente essa discussão, se era dever do Estado ou da família a educação. Então, essa disputa, né, aqui sobre essa liberdade de decidir sobre
a educação dos filhos, né, ser da família ou do Estado, né. Também teve uma fase de censura dos livros didáticos, né? O Estado subordinado à família, acabou sendo assim o texto, né? Uma certa subordinação à família, né? Fica a critério da família a escolha. E a escola privada também acima da escola pública, né? Podendo receber, inclusive, recursos públicos, né? Outra questão interessante foi a criação da pedagogia e do esquema 3+1, né? 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura. E outra questão foram os avanços nos direitos indiretos acessórios, como merenda gratuita, transporte, livro didático gratuito, né? Que são todos direitos que viabilizam, né, a manutenção desse educando na escola, né? E em 1946, com o populismo, né, com a era dos populistas pós-Vargas, né, é vigente a Constituição, né, promulgada, né, volta, então, portanto, o artigo visto, né, inspirado no manifesto, né, e considerando a educação direito de todos, e incluído o vínculo orçamentário expresso aqui. E também criando a necessidade da lei das diretrizes e bases, que, na verdade, só consegue, né, a gente viu isso, né, que demorou um tempão, né, só lá com o Jango é que vai conseguir ser aprovada, né, a LDB, né, depois de muito tempo, né, de discussão, né, e disputa política a respeito do que colocar nessa lei. Em 1967, né, com a ditadura militar, né, outra Constituição também outorgada, né, que mantém o direito de todos, né, mas inclui também o direito das famílias. Então, não é só do Estado, é direito de todos, mas é dever também da família, né? E faz uma abertura significativa para a iniciativa privada, né? Claro que tem uma censura e uma desconfiança de todos os intelectuais que se manifestou aqui com uma certa precaução contra a classe, né, trabalhadora no âmbito educacional, né? Mas, em termos pragmáticos, teve fortes alterações, como, por exemplo, o aumento de 4 para 8 anos da obrigatoriedade do ensino, porém, a desvinculação do orçamento, ou seja, manteve o mesmo dinheiro e aumentou, dobrou o número de anos, né? E como que foi conseguido esse esticamento dos recursos, né? Foi tirado dos salários dos professores, né? Esse valor até hoje não foi reconstituído, né? Até hoje os professores não ganham tanto quanto ganhavam pré-67, né? Para vocês terem uma ideia, né? E outra realidade que essa Constituição trouxe é a ausência de concurso, porque não podia gastar, não tinha orçamento, então não se contratava, se faziam, eram contratos precários, né? Contratavam no começo do ano para demitir no final do ano letivo, o que é muito deletério para o desenvolvimento do professor e também dos educandos aí com a relação da formação, do vínculo, de uma série de critérios aí que essa precariedade impede que seja desenvolvida na escola de maneira suficiente, né? Em 1988, então, surge a nossa atual Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, né? Feita aqui com ampla discussão, né, pelos parlamentares da época, né, o envolvimento da sociedade. Então, com ela houve a universalização da escola, da gratuidade, acesso e permanência na escola em igualdade de condições, o que é muito diferente, porque não é só acesso que se discute, mas sim também a permanência. E o direito juridicamente protegido, porém ainda muito longe de ser efetivado na prática, né? E com isso a gente termina essa primeira parte. Eu já volto com vocês numa segunda gravação, só para não ficar acima de 15 minutos aqui, para a gente